A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra vinda dos altos céus, uma palavra vinda da parte de Deus para a edificação das nossas vidas, amém? E eu gostaria de falar sobre pessoas que às vezes, aos olhos humanos, elas são invisíveis. O título dessa mensagem é Os Alunos de Deus. E muitas vezes nós nos encontramos numa situação dessa, porque nós vivemos neste mundo muito dinâmico e nós nos sentimos às vezes não notados. Mas Deus, que conhece o nosso coração, que conhece o nosso sentar, conhece o nosso levantar, que conhece toda a nossa vida, Ele sempre olha para nós. E eu gostaria de mostrar aqui duas pessoas que não tiveram seus nomes falados na Bíblia, mas através de suas ações, Deus operou milagres grandiosos. E eu gostaria de atentar também para de que forma eles fizeram esses milagres. E isso tem sido também algo para nós nesses dias de dificuldade. Nós estamos passando por essas provas, nós estamos passando por momentos difíceis. E muitas vezes a gente se sente inútil diante do reino de Deus, na nossa vida diária, mas tenha certeza que se nós colocarmos a nossa vida nos pés do nosso Deus maravilhoso, que nos criou com um grande propósito, nós, de forma alguma, passaremos desapercebidos. E é justamente sobre isso que eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de 2 Reis 5. Vai falar aqui sobre uma menina que teve uma atitude de fé, e mesmo estando numa situação difícil. Fala assim a palavra de Deus, conta sobre a história de Naamã. Naamã, 2 Reis 5, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conselho, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela ao seu senhor: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós vemos aqui uma menina que não tem o nome dela registrado nos anais, mas através dessa menina que teve uma atitude de fé, mesmo estando numa situação de dificuldade, porque ela tinha sido levada cativa, às vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias que nós passamos. E essas circunstâncias, essas lutas, essas provas, todas essas coisas que ocorrem nas nossas vidas, de maneira nenhuma pode modificar o agir de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter certeza de que nós somos chamados por Deus, porque um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ouvimos essa palavra, compreendemos esse evangelho, o Senhor nos restaurou e nós começamos a viver uma nova vida. E quando nós vivemos a nossa nova vida, nós precisamos dar frutos para o reino de Deus. E essa menina, ela estava cativa, mas apesar de estar cativa, vivendo com uma menina que vivia aos pés de uma senhora que era a mulher de Naamã, ela vivia como se fosse uma empregada daquela casa. Ela não estava presa, ela estava liberta, porque ela sabia ao Deus a quem ela servia. E mesmo estando naquela situação, que é uma situação complicada, ela pôde dar um testemunho. Assim também tem que ser nas nossas vidas. E aí, para tentar encurtar, no versículo 5 diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E aí, para poder concluir, eu queria já logo vir para o versículo 14. Diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Deus operou um milagre. Um homem que era leproso, um homem que tinha uma grande
um grande vulto perante a sociedade, porque ele era um herói para o povo da Síria, mas ainda assim ele era leproso. E aquela menina, que nós não sabemos o nome dela, que estava cativa naquele lugar, foi através da vida dela que Deus operou um grande milagre. Então, o que é que Deus nos chama a atenção? Não importa a situação que nós estejamos passando, mas se nós conhecemos ao Deus a quem servimos, porque se essa menina teve o ponto de falar aqui, olha, disse ela à sua senhora: tomaram-me os seus tirões diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, ela sabia que aquele profeta, que era um homem de Deus, poderia fazer uma obra grandiosa de curar aquele homem. Então ela teve essa atitude de fé. Por quê? Porque ela conhecia, ela sabia que aquele homem de Deus era um homem que tinha uma comunhão com Deus, e através da vida daquele homem Deus poderia curar Naamã. E assim foi. E muitos de nós muitas vezes estamos vivendo assim também. Nós talvez não estejamos cativos como aquela menina, mas nós temos os nossos problemas do nosso dia a dia, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas provas, e nós precisamos agir que nem essa menina. Precisamos ter certeza do Deus a quem servimos, e podemos, ainda que no momento de dificuldade, dizer: existe um Deus que tem poder para resolver todas as coisas. A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos 8,18 que toda a natureza geme com dores de parto. Ou seja, Romanos 8, não é o versículo 18, mas a partir do versículo 18 começa a falar sobre a expectativa da transformação do ser humano através de todas essas provas que nós vivemos. Então, esse é um exemplo. E outro exemplo que eu queria também mostrar para vocês está no livro de Lucas 5, capítulo 17. Uma história que é muito conhecida, mas nós precisamos também atentar. E o que é que o Senhor nos chama a atenção nessas histórias? Ele nos chama a atenção para as atitudes de fé, a confiança e saber que existe um Deus que pode todas as coisas. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: o título é A Cura de um Paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Ou seja, Jesus Cristo estava naquela casa, estava naquele local, um local que estava abarrotado de pessoas, um local de difícil acesso. Aqueles homens que estavam carregando aquele leito, a Bíblia não fala o nome deles, mas eles ouviram falar que Jesus estava ali, e eles passaram por toda aquela dificuldade, viram que não tinham como adentrar naquela casa de maneira convencional. Eles foram por cima do telhado, abaixaram aquele homem, e quando Jesus viu aquele homem, viu aquela atitude de fé, Jesus Cristo operou um grande milagre. A Bíblia fala aqui que ele foi questionado pelos escribas e fariseus, porque Jesus disse: estão perdoados os seus pecados. Mas, mais adiante, no versículo 24, Jesus diz assim: mas que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Nós vimos dois exemplos de atitude de fé.
Primeiro, aquela menina que estava cativa, tinha sido levada cativa porque a Síria invadiu Israel e levou aquela menina cativa para a casa de Naamã, o general. E através daquela menina, o que foi que aconteceu? Um grande milagre foi operado, porque aquele homem que era leproso, hoje, nos dias de hoje, nós temos muita tecnologia, a ciência avançou, a medicina avançou. Hoje é mais fácil até você curar, mas naquela época era muito difícil o homem ser curado de lepra. Mas Deus operou um grande milagre curando aquele homem, através da atitude de fé daquela menina. Da mesma forma, aqui, agora no livro de Lucas, nós vemos que um homem que era paralítico foi curado por causa da atitude dos amigos dele, que vendo ele naquela condição, eles passaram por toda aquela dificuldade, introduziram aquele homem e aquele homem foi curado. Assim também somos nós. Muitos de nós somos que nem eles, anônimos diante do mundo, mas grandes diante de Deus. Que essa possa ser uma verdade nos nossos corações. Que a fé que nós temos em Jesus Cristo possa fazer de nós anônimos da fé, que nem essas pessoas. Que nós possamos, ainda que diante de toda a dificuldade que nós estejamos passando, nós possamos professar a fé. Crer no Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder sobre céus e terra, e verdadeiramente milagres ocorrerão através das nossas vidas. Provavelmente nossos nomes não vão estar estampados nos anais, nos jornais, mas saiba, assim como essas pessoas foram relatadas aqui nessa palavra, muito embora o nome deles não tenha sido mencionado, mas essas pessoas são conhecidas diante de Deus, e diante de Deus, o nome de Deus foi glorificado através dessas vidas. Que assim seja com cada um de nós, que nós possamos ser anônimos de Deus e possamos professar a nossa fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.